de mudar. Então, hoje é dia 6 de outubro. Hoje é dia 6 de outubro. Hoje a gente vai ver na aula distribuição binomial de probabilidades, triângulo de Pascal e o binômio de Newton. A habilidade: conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de Pascal. Mas o que é um binômio, né? Então, vamos lá. No comecinho da apostila está escrito assim, no comecinho da apostila não, né? No começo desse tema, que é na página 27. Se um evento é repetido N vezes nas mesmas condições e de modo independente, e queremos a probabilidade da ocorrência do resultado esperado em P dessas N vezes, estamos diante de um caso binomial. Isto é, um caso em que devemos considerar a cada repetição do experimento apenas duas possibilidades, sucesso ou fracasso. Por isso, é binômio. O exemplo mais comum é o lançamento de uma moeda certo número de vezes. Então, o binômio, né, o bi, né, porque tem dois. Nesse caso, quais são os dois, né? Sucesso ou fracasso. Ou seja, aquilo que eu quero que saia e aquilo que eu não quero que saia, tá? Então, a gente vai pensar dessa forma, o sucesso e o fracasso. Para poder entender melhor, vamos fazer um exemplo, tá? Então, uma moeda comum, ao ser lançada, determina a probabilidade meio para cada uma de suas faces, cara ou coroa. Lançando-se, por exemplo, 8 vezes uma moeda, qual é a probabilidade de ocorrência de 3 caras nos 3 primeiros lançamentos e de 5 coroas nos demais? Então, aqui, ele está dizendo para a gente o que ele quer que saia, né, nos 3 primeiros lançamentos e nos 5 que vem após, tá? Lembre que na aula anterior a gente chamou cara de C e coroa de K. Então, aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu quero que saia cara nos 3 primeiros lançamentos. Então, eu quero que saia cara, cara, cara. E nos outros 5 eu quero que saia coroa. Então, coroa, 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 coroa e, por fim, coroa, certo? Agora vamos lá. Qual é a probabilidade, né? Porque aqui a gente está trabalhando com probabilidade. Qual é a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento, né? Lembra, a moeda tem duas faces. Face cara, a gente tem uma só. Então, a probabilidade é meio. Qual é a probabilidade de sair cara no segundo lançamento? Mesma coisa, né? A gente tem uma face cara e a moeda tem duas faces, então também é meio. De sair cara no terceiro, também é meio. E de sair coroa, né? O que a gente tem? Também é meio, né? Porque a moeda, ela tem duas faces, uma é cara e uma é coroa. Então, aqui vai ser meio também. Meio. Meio de novo. E meio de novo, tá? Então, quanto que vai dar essa multiplicação, tá? Eu quero que vocês escrevam aí para mim no chat quanto que vai dar a multiplicação dessas frações e depois já aproveita, né? Divide o número de cima pelo de baixo para vocês acharem o decimal e a porcentagem, tá bom? Então, eu vou esperar vocês colocarem o resultado aí para mim. Então, multiplica essas frações. Coloca aqui o resultado na forma de fração para mim, né? Quanto que dá. E depois eu quero também quanto dá em porcentagem. Então, vamos lá? Para a gente começar a esquentar aí. Então, multiplica a fração primeiro. Vamos ver se o pessoal já está colocando. Lembrando, quem ainda não colocou o nome, aproveita para colocar.
A participação de vocês é muito importante. Quem participa também ganha mais pontos ainda, tá? Então, vamos lá. Ó, multiplica as frações, coloca o resultado aqui na frente e depois na forma de porcentagem. Lembrando que multiplicação de fração, como que a gente faz? O de cima pelo de cima, vê quanto que dá. Depois o de baixo pelo de baixo, vê quanto que dá, tá bom? A Bia Camargo já colocou o resultado, tá certinho. Lembrando também, quem for responder, responda no privado, tá bom? Vamos lá. A Zanoli também respondeu. Vamos lá resolver, então? Bom, eu vou fazer a multiplicação aqui de cima, então. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? Multiplicação. Agora aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, essa daqui é a fração, né, que representa essa multiplicação. Agora, para a gente poder dividir o de cima pelo de baixo, para poder ver quanto que vai dar, né? Então, vamos lá. Ó. 1 dividido por 256. Vai dar 0,003906. Eu vou pegar as 4 casas aqui, tá bom? Então, 0,0039. Então, 0,0039. 0,0039. Quanto que é isso em porcentagem? Como que a gente transforma em porcentagem, né? Lembra, pula 2 casas e coloca vírgula. Então, é 0,39%, tá? Então, a probabilidade de sair 3 caras nos 3 primeiros e 5 coroas nos demais é de 0,39%, beleza? Uma observação aqui nesse caso, galerinha, é o seguinte: quando a gente tem um caso assim, de que tem muita multiplicação para fazer, é possível a gente deixar na seguinte forma, ó. Todas as frações aqui não é meio, então eu copiei o meio, né? E como é uma multiplicação, a gente pode escrever na forma de potência. Quantas vezes apareceu o meio multiplicando aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, meio elevado a 8, tá? Então, vai aparecer, pode aparecer na forma de fração, pode aparecer na forma decimal, na forma de porcentagem, ou até mesmo na forma aqui de potência, tá bom? Então, vamos ao próximo exercício. Atividade 2. Serão realizados 5 sorteios sucessivos utilizando-se 20 bolas, sendo 4 delas vermelhas. Haverá reposição de uma bola cada vez. Escreva a probabilidade de saírem 5 bolas vermelhas. Vamos fazer o A primeiro. Então, a gente vai sortear 5, né? Vai ter 5 sorteios, né? Então, primeiro sorteio, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu quero que saia o quê? 5 bolas vermelhas. Então, eu quero que saia vermelha no primeiro, vermelha no segundo, vermelha no terceiro, vermelha no quarto e vermelha no quinto, certo?
o que eu tenho, né? Então, vamos escrever aqui as nossas frações de probabilidade. Então, o que eu tenho, eu coloco embaixo, e o que eu quero, eu coloco em cima. Eu tenho um total de 20 bolas. Só que a que eu quero, que é a vermelha tem quantas, né? Tem 4 vermelhas. Então, qual que é a probabilidade de sair bola vermelha? 4 de 20, tá? Para o segundo sorteio, vai ser 4/20 também? Vai, porque ele fala assim, né, que haverá reposição de uma bola a cada vez. Então, tá vendo? São informações importantíssimas aqui na hora da gente resolver. Por quê? Se ele falasse que não tivesse reposição, na hora da gente escrever a segunda fração aqui, né? Ah, então não tem mais 20 bolas, tem 19 e teria só 3 vermelhas, né? Mas não é o que vai acontecer, tá bom? Ainda a gente tem 20 e 4 vermelhas, tá? E para a terceira aqui, eu quero que saia vermelha. Então, ainda é 4 de 20. Para a quarta bola, ainda eu quero que saia vermelha. Então, ainda é 4 de 20. E para a quinta bola também, 4 de 20. Certo? Um detalhe importantíssimo nesse caso. A fração 4/20 dá para simplificar, né? Se a gente dividir, ó, o 4/20 dá para dividir por 4, né? Se dividir em cima e embaixo por 4, vai dar o quê? 4 dividido por 4 dá 1. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, a fração 4/20 é o mesmo que 1/5, tá? Então, a gente facilita nas contas. Então, eu vou trocar aqui todo mundo por 1/5, só para facilitar meus cálculos, né? Então, vai ficar 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, tá? Quanto que vai dar essa multiplicação aqui? Ó, o de cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ah, eu vou fazer a conta aqui, né? Porque é muito número, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eita. Vezes 5, mais uma vez. 3.125. 3.125. Transforma aí, então eu vou deixar para vocês transformarem essa fração em porcentagem. Transforma aí para ver quanto que vai dar. 1 sobre 3.125, né? Quanto que é em porcentagem? Divide e transforma. Vai, agora é com vocês. Vamos ver o que vocês vão colocar de resposta. Muito bem, a Ana Beatriz acertou, a Zanoli acertou. Teve mais uma pessoa que me mandou uma casa decimal errada. A Bia acertou, Bia Camargo. Então, vamos lá ver quanto que vai dar essa conta? Quem participa e erra, viu? Tá participando da mesma forma. Ganha pontos, tá bom? Então, vamos lá. Dividir 1 por 3.125, né? Vai dar 0,00032. Então, tem 3 zeros e o 32. Vamos copiar esse número aqui. 0,00032.
Para transformar em porcentagem, lembra, a gente pula 2 casas e coloca vírgula. Então, em porcentagem vai dar 0,032, tá? Então, ó, pulei 2 casas, coloquei a vírgula, tem mais um zero aqui. Então, é 0,032%. Beleza? Claro, né? Como eu falei para vocês no exercício anterior, dá para a gente deixar a resposta só na forma de fração e colocar na forma de potência, né? E vai ficar 1/5 elevado a 5, tá? Pode deixar nessa forma aqui também, certo? Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio esse 5. Então, 1/5 elevado a 5 também está certo. Vamos ao item B. Qual é a probabilidade de sair 4 bolas vermelhas e uma não vermelha? Então, 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. Ó, como ele falou, 4 bolas vermelhas e uma não vermelha, pode sair, né? Vermelha, 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 vermelha e uma não vermelha. Mas ele falou que é nessa ordem? Não, né? Ele só falou 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. Aqui, quando a gente tinha o lançamento da moeda, ele falou 3 primeiros lançamentos tinha que ser cara e depois 5 coroas nos demais. Ele queria essa ordem, né? Agora aqui, ele só fala 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. Então, o que a gente tem que ter o cuidado, né? Que pode sair também, né? Uma bola vermelha, outra vermelha, uma não vermelha e depois vermelha. Então, tá vendo? Pode trocar a posição da bola que não é vermelha, né? A gente pode ter vários casos aqui. Então, tem que pensar em todos esses casos, tá? Mas, o lado bom de tudo isso é que, como a quantidade de vermelhas e de não vermelha é a mesma, então aqui é só a gente calcular de 1 e multiplicar depois, tá? Então, quantos casos deu aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Porque a não vermelha pode sair lá sendo a última, a penúltima, a do meio, a segunda ou a primeira, tá? Então, a gente tem aqui 5 casos, beleza? Então, vamos calcular agora, né? Então, para a primeira bola, para ser vermelha, vermelha a gente tem 4 de um total de 20. Para ser vermelha de novo, também 4 de um total de 20. Para ser vermelha de novo, também 4 de um total de 20. Vermelha, 4 de 20. E não vermelha. Bom, se a gente tem 20 bolas no total, tem 4 vermelhas, então significa que 16 não são vermelhas, tá? Então, 16 de 20. Vamos lá, simplificando isso daqui, né? Aqui, lembra, dá para simplificar por 4, que vai dar 1/5, né? Então, vamos facilitar as contas. Então, essas 4 primeiras frações dá 1/5. 1/5 e 1/5. Agora aqui, ó, 16 e 20 também dá para simplificar por 4, né? Quanto que vai dar? 16 dividido por 4 dá 4 e 20 dividido por 4 dá 5. Agora, a gente vai calcular, né, a probabilidade para um caso. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, a gente já tinha feito aqui, né, dá 3.125. Então, vamos colocar aqui 3.125. Então, vou deixar para vocês, divide, achem a porcentagem, vê quanto que dá, para a gente poder finalizar esse item B aqui. Então, vamos lá. Faz a divisão, né, de 4 por 3.125.
Zanoli me mandou aqui a resposta, tá certinha. Ó, faz a divisão, aí vê se vocês contam certinho duas casas, tá? Para colocar a vírgula. Vitória Périco mandou certinha a resposta. Giovana Ferreira, tá certinho também. Vamos ver, então, essa conta aí, quanto que dá? Bia Camargo também tá certo. Vamos lá, então. Vamos fazer a conta, vou abrir a calculadora aqui. 4 dividido por 3.125 vai dar 0,00128. Então, eu vou copiar esse número aqui, né? 0,00128. Onde a gente vai colocar a vírgula, né? Bom, conta duas casas e coloca vírgula. Então, vai ficar 0,128%. Mas, um pequeno detalhe aqui. E essa porcentagem é se sair vermelha, 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 vermelha e não vermelha. Mas lembra que eu contei aqui que tem 5 casos diferentes? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 0,128 para ver quanto que vai dar a porcentagem, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 0,128, que vai dar 0,64. Então, 0,64%. Então, a probabilidade de sair, né, 4 bolas vermelhas e uma não vermelha é de 0,64%, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, né? Se ele falar a ordem que ele quer, aí pronto, você calcula uma vez só e já era. Agora, se ele falar que quer 4 bolas vermelhas e uma não vermelha, então você tem que pensar, né, de que forma, né, pode sair essas bolas. É o caso do item C, que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Tem que sair 3 bolas vermelhas e 2 não vermelhas. Então, primeiro tem que contar, né, de que forma ali dá para sair 3 bolas vermelhas e 2 não vermelhas, tá bom? Para depois ter esse número para multiplicar no resultado. Vamos ao próximo exercício. A atividade 3 e a atividade 4. E a 5 também. A 3, a 4 e a 5 eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, atividade 3. O que é mais provável? 2 caras no lançamento de 4 moedas ou uma face 6 no lançamento de 2 dados? Se ele está perguntando o que é mais provável, então é a mesma pergunta, né? Se eu fizer assim, qual a probabilidade é maior, né? Então, você vai calcular aqui a probabilidade de sair 2 caras no lançamento de 4 moedas, né? Aí você vê aqui quanto que dá. Aí depois você vai ver qual é a probabilidade de sair a face 6 no lançamento de 2 dados e ver quanto que dá. Aí, depois que calcular essas duas probabilidades, você vai falar para mim qual delas é maior, tá bom? A atividade 4. Uma prova é formada por 10 testes com 5 alternativas cada um, em que apenas uma delas é correta. Qual é a probabilidade de um aluno acertar chutando 4 testes nessa prova? Então, tem que ter 10 testes. Então, aqui na hora de escrever as frações, tem que ter 10 frações de probabilidade, tá? Só que, como ele quer que acerte 4, então, na hora que for colocar aqui, né, então tem que acertar. Então, acertar, 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 e as outras 6 são errar, tá? Então, vocês podem montar, quem tiver dúvida, depois me chama para tirar dúvida, para perguntar, tá bom? Mas tentem fazer.
E a 5, né, tem bastante item aqui para fazer. Tá falando de compra de TV. Então, estatisticamente, 1 em cada 10 televisores de determinada marca apresenta problemas de funcionamento. Uma loja de eletrodomésticos acaba de comprar 6 desses televisores para revender. Supondo que todos sejam vendidos, qual é a probabilidade de a loja receber reclamações de nenhum comprador, apenas 1, 2, 3, todos, tá? Então, aqui são todos os casos para poder calcular. Esse exercício é interessante, que dá para entender bem, assim, a diferença de um para o outro, tá? É legal também. Quem for fazer depois, tira as dúvidas comigo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né? O triângulo de Pascal, tá? Porque na apostila não tem o triângulo de Pascal, porém, na avaliação na AP do ano passado, do ano retrasado, né? De 2019, de 2018, de 2017, caiu o triângulo de Pascal. Não tinha na apostila, mas caiu. Então, eu quero mostrar para vocês, até porque não é difícil, tá? Então, o que é o triângulo de Pascal, né? A gente vai formar um triângulo com números, tá? E é bem bacana na hora de escrever esses números, porque a gente começa lá no topo do triângulo, colocando o número 1, tá? E depois, né? Quem que eu vou colocar aqui e aqui? Porque, lembra, eu vou formar um triângulo. Eu vou até fazer um triângulo aqui para a gente não se perder, tá? Então, eu vou fazer um triângulo aqui para a gente não se perder. Então, quem que eu vou colocar aqui na segunda linha? Eu vou copiar o número que está aqui. Então, ainda é 1 e 1, tá bom? Na primeira linha, quantos números vai ter? Um só. Na segunda linha, 2 números. Na terceira linha, 3 números. Na quarta linha, 4 números. Tá? Só para vocês não se perderem. Aí aqui, então, nas duas primeiras linhas, a gente só coloca o número 1, tá bom? Agora, quem que eu vou colocar na terceira linha? Tem que ter 3 números, não tem? Então, aqui na beirada, continua sendo 1 e 1. Né? Não tem quem copiar. Agora, aqui no meio, eu vou colocar a soma desses 2 números. Então, 1 mais 1 dá 2. Agora, na quarta linha, quem que eu vou colocar? Aqui na beirada, ó, copia 1 e 1. Agora, quem que eu vou colocar aqui no meio? A soma. Então, 1 mais 2 dá 3. E aqui, 2 mais 1 dá 3, tá? Agora, vamos para a quinta linha, tem que ter 5 números, né? Então, quem que a gente vai colocar aqui na beirada? 1 e 1. E aqui no meio, né, quem são os números? As somas. Então, 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. E 3 mais 1 dá 4. Então, a partir daqui, vocês podem continuar, tá? Quem quiser montar, continuar, escrever aqui até a linha 10, faz e me manda uma foto, tá bom? Mas é bem legal, é gostosinho de fazer isso daqui, não é chato, tá? Então, começa lá na primeira linha com o número 1, na segunda linha, 1 e 1, e depois a gente vai escrevendo a soma das anteriores. Agora, um detalhe importantíssimo aqui no triângulo de Pascal, que eu quero que vocês reparem. Vamos escrever as somas de cada linha, tá? Então, aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Vamos somar. Então, na primeira linha, 1, né? Aqui, 1 mais 1, 2. Aqui, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Aqui na próxima linha, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. E aqui, 1 mais 4 dá 5. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 4, 15, mais 1, 16. O que está acontecendo com os valores aqui da soma?
Quem que percebeu o que está acontecendo? Escreve aí no chat para eu ver se vocês identificaram. Ó, de 1 foi para 2, de 2 foi para 4, para 8, 16. O que está acontecendo aqui? Ou ainda, se vocês quiserem escrever para mim, quem será a próxima soma? Eu não coloquei aqui os números, né? Mas quanto vai dar a soma aqui, ó? Dá para saber só olhando esses valores? Quero que vocês me falem, vamos ver. Já identificaram, muito bem. Então, ó, vou esperar mais um pouquinho, vamos ver se mais alguém vai escrever. Já colocaram até o resultado. Então, eu vou falar de novo, ó. O que aconteceu? Aqui a gente montou o triângulo, né? Lembrando que o triângulo dá para continuar. Aí aqui do lado eu fui colocando os valores das somas. E o que eu perguntei para vocês? O que está acontecendo com os resultados aqui da soma, tá? Daqui para cá, do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 16, o que foi acontecendo? E melhor ainda, né? Quem será o próximo número aqui da soma? Essa é a pergunta que eu fiz. Ninguém mais vai responder? Ah, o Lucas também respondeu. Muito bem. Ó, Zanoli, o Matheus respondeu, o Lucas. Então, quem falar assim, de um para o outro está dobrando o valor, tá certo? Falaram também que está multiplicando por 2, também tá certo. E daí, quem que vai ser o próximo número, né? Se está dobrando, multiplicando por 2, então o próximo número, ele vai ser o 32, né? Então, aqui vai ser 32. E depois vai ser o 64, né? E depois 128, por aí vai. Ó, para vocês verem que é isso mesmo, né? Lembra, ó, aqui tem que ter 6 números, porque agora a gente está na linha 6. Então, eu coloquei 1 e 1 nas beiradas. Aí aqui 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Olha a soma para ver se vai dar, né? 10 mais 10 dá 20, 20 mais 10, aqui 30, 32. Deu certinho, tá? Se vocês continuarem, vocês vão perceber isso. E assim, o que são esses números, né? Na verdade, eles são potências de base 2. Então, aqui é tudo base 2, né? É tudo base 2, só que o expoente aqui no caso é 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 dá 16, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 5 dá 32, 2 elevado a 6 dá 64, tá? Então, pode continuar aqui, escrever até vocês cansarem, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó, como que fica então, tá? Então, aqui, ó, tá bonitinho esse, né? Ó, tá até o 2 elevado a 6, tá? Aqui eu não tenho o resultado, né, de cada linha, mas tá o resultado na forma de potência, beleza? Então, gente, depois eu vou encaminhar para vocês as fotos, né, desses slides aqui, dessa aula de hoje, tá? Tentem resolver os exercícios. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, tira as dúvidas. Esse do triângulo de Pascal seria interessante que vocês fizessem também, tá bom? E é isso, tá? Encerro por aqui a aula de hoje.